é mais um passo importante na internacionalização da marca Flamengo, porque esse jogo passou na Espanha, o Barcelona jogou com o time principal no mesmo horário, venceu o Levante por 3-2, mas esse jogo passou lá na Espanha, passou em outros países da Europa e o mundo mais uma vez viu a garotada do Flamengo vencer um gigante europeu. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, o colossal Flamengo cada vez maior e bimundial sub-20, garoto. É isso. Confesso que eu e todo mundo achamos que com aquele gol de cabeça no último minuto da partida, o título tinha escapado por entre os dedos dentro do Maracanã. O Barcelona, que vamos ser sinceros, o Barcelona jogou muito mais bola que o Flamengo. Primeiro nós vamos falar, vamos desenvolver isso aí. Foi um grande jogo de futebol. É um jogo digno de profissionais, né? Tanto o Flamengo quanto o Barcelona, cada um do seu estilo, fizeram um grande jogo. E depois, você tem 2 gols já nos acréscimos. O Flamengo vai buscar uma recuperação quando perdia de 2-1, tomou um gol já depois dos 45. Enfim, é um jogo para testar a situação cardíaca dos torcedores do Flamengo, que tem muito a celebrar. Esse time do Barcelona é melhor do que o time do Flamengo. A gente está falando aqui da maior base La Masia do futebol mundial. Mas o que o Léo Nanete pegou foi um absurdo, cara. E aí é o seguinte, a gente precisa falar, enaltecer Léo Nanete, Iago, João Vitor. E é o seguinte, cara, o Matheus Gonçalves e o Lohan são 2 jogadores que chegaram para essa decisão. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Flamengo bicampeão mundial, né? O Flamengo vence o Barcelona nos pênaltis aí e se consagra bicampeão mundial sub-20, né? Uma atuação, na minha opinião, não tão boa, porém um título veio, né? Um jogo cheio de reviravolta, tanto no tempo regulamentar como nos pênaltis, né? E muitos torcedores que pediam o Matheus Gonçalves e Lohan para ganhar mais oportunidade no time principal, nesse jogo está a resposta. Por que o Felipe Luiz não aproveita ou dá mais chance a esses jogadores, né? Para quem assistiu o jogo, está a resposta, né? Uma atuação do Flamengo, sim, poderia ser melhor. O Barcelona aí, para mim, uma das melhores categorias de base do mundo, para mim, se não for a melhor, que revela inúmeros craques aí. E o Flamengo, sim, no segundo tempo, foi, não vou dizer amassado, mas o Barcelona dominou o jogo praticamente todo no segundo tempo. E o Flamengo, sim, conseguiu achar um gol já nos acréscimos dos acréscimos. O Iago conseguiu, sim, empatar. E tem 2 jogadores que a gente tem que ficar de olho, né? Futuramente. O zagueiro Iago, a dupla de zaga, né? Melhor dizendo, e o goleiro do Flamengo aí que... Pelo amor de Deus, o que o cara fez hoje é brincadeira, né? Então deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo aí. Vamos falar aqui sobre isso, Carlos Magno. E é o seguinte, cara, o Matheus Gonçalves e o Lohan são 2 jogadores que chegaram para essa decisão com muita pressão, até porque eles são jogadores que têm passagem pelo time principal, já tiveram bons momentos no time principal. Uma parte da galera acha que eles deveriam ter mais oportunidade. Então, realmente, eles chegaram com mais pressão. O Lohan fez um gol, bateu bem o pênalti. Então, o Lohan não foi o grande destaque, mas saiu bem. O Matheus Gonçalves, de fato, ele não fez uma boa partida. Deu o pênalti decisivo. Então, é claro que ele é campeão do mundo, ele está feliz. Mas, ao mesmo tempo, pelo potencial que ele tem, eu tenho certeza que ele deve estar pensando, puxa vida, poderia ter jogado melhor, como jogou contra o Bayer Leverkusen, como já fez outras partidas brilhantes no Sub-20 do Flamengo. Realmente não foi a partida do Matheus Gonçalves. Agora, uma coisa é o seguinte, ele é um talento. Ele é um jogador de muita qualidade técnica e que precisa ser trabalhado, né? Pode ser negociado? Pode. Existem equipes interessadas nele. Mas ele é um jogador que o Flamengo trata com muito carinho, é um cria do ninho e é um jogador de muita qualidade, né? Dali, Mengão, campeão, Dernivaldo. Rapaz, e que jogo, hein? Que jogo. É pra comemorar! Sensacional. E como disse muito bem o Bruno Henrique, um enredo
fantástico, porque o Flamengo sai na frente no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Barcelona cresce, aí começam a aparecer os personagens, né? Léo Nanete se destaca, Iago, que ia ser negociado com o Bahia, mas o Flamengo segurou, valeu a pena, foi lá e empatou quando já tinha gente indo embora do Maracanã, e aí o Iago de novo apareceu nas cobranças de pênalti, o Léo Nanete. Vou dizer um negócio, não precisa contratar goleiro. O Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato, não precisa contratar goleiro. É a minha opinião, a opinião do João Guilherme. Esse menino tem um potencial muito grande. João Vitor, Iago e tantos outros, que maravilha. Parabéns, Flamengo, bicampeão mundial sub-20. Tamo junto, Mexô. E vale destacar, só pra completar uma fala do João, que tinha torcedor saindo porque toma o gol no finalzinho, mas a maioria esmagadora da torcida, assim que o Flamengo toma o gol, o que é que ela fez? Ela cantou. Ela cantou em apoio aos garotos do Ninho que estavam, na hora, claro, imaginando que era uma derrota. Todo mundo imaginou, né? Porque o gol você foi toma... aos 40. Aos 48. 48. Foi o último minuto, teoricamente, do jogo. E então todo mundo imaginou que era uma derrota. E a torcida poderia ter todo mundo saído, ficado calado. Mas não, a torcida, na hora que toma o gol, puxa o hino do Flamengo, canta e a torcida do Flamengo não canta? Não falam isso por aí? Quem fala isso tá de brincadeira. 45 mil torcedores. Torcida de teatro, não falam isso por aí? Já ouvi. 45 mil, recorde de público num jogo de categoria sub-20. É o Flamengo, minha gente. Não importa se é profissional, se é base, se é remo, se é basquete, se é bocha. É o Flamengo. E onde o Flamengo tá envolvido é um sucesso. E tá até agora cantando. Até agora. O detalhe é que os jogadores do Barcelona já passaram pelo palco, né, pela premiação. E agora tá na hora do Flamengo. O campeão para receber as homenagens. A taça será levantada. É mais um passo importante na internacionalização da marca Flamengo, porque esse jogo passou na Espanha, o Barcelona jogou com o time principal no mesmo horário, venceu o Levante por 3-2, mas esse jogo passou lá na Espanha, passou em outros países da Europa e o mundo mais uma vez viu a garotada do Flamengo vencer um gigante europeu. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, o colossal Flamengo cada vez maior e bimundial sub-20, garoto. É isso, bom demais. A medalha, o Flamengo é muito forte. O Flamengo, com a sua história, que vai completar 130 anos em novembro, vive realmente um período muito especial de ascensão, em que o gigante Flamengo, a cada temporada que passa, vai ficando ainda maior e se mostrando para o mundo. E essa conquista, ela é muito significativa. Esses meninos são novos embaixadores do Flamengo, como Vinícius Júnior, como Paquetá e como tantos outros que saíram aqui da base. Eles estão aparecendo para o mundo, levantando taças e vestindo o manto sagrado em Mexô e Brunori, que é demais. E aí, Mexô, demais. E aí, Mexô, a gente que costuma fazer, né, a nossa dupla, fazer as transmissões do Sub-20 no Flamengo, a gente já falou em alguns jogos, já quando a gente projetava esse jogo contra o Barcelona, a gente sempre destacava, né, que ano passado foi um título histórico, incrível, foi inédito, né, do Mundial, mas esse ano o peso era diferente, né? A gente tá falando de um Barcelona que é notoriamente uma das maiores bases do mundo, é o maior campeão europeu de Sub-19, né, do título europeu Sub-19. Então, é um jogo que tem um outro peso, e é aquilo que o João Guilherme falou, da internacionalização da marca. A gente tá falando de um ano que o Flamengo disputou, fez muito bonito no Campeonato Mundial, ganhando do campeão. Com todo respeito, por exemplo, ganhamos do Olympiacos, maravilhoso. Mas ganhar do Barcelona repercute no mundo todo. Exatamente. Ganhamos do Barcelona. É um outro peso, claro que foi muito bom ano passado, mas é um outro peso o título em cima do Barcelona do que em cima do Olympiacos, não querendo menosprezar o título do ano passado, mas é um fato. E é isso, e a internacionalização da marca num ano que o Flamengo disputa o Campeonato Mundial, é super elogiado no mundo inteiro pela forma que o Flamengo jogou, pela forma que o Flamengo ganhou do campeão mundial, no fim das contas, que foi o Chelsea, e logo depois ainda tem um jogo contra o Bayer Leverkusen, que esses garotos da base goleiam por 5-1, o time principal ali do Bayer Leverkusen. Fantástico. E agora, no mesmo ano, ainda vai lá, ganha do Barcelona numa final do Mundial Sub-20. É impressionante. É verdade. Isso. Agora, Mexô, é o seguinte, a nossa função como narrador esportivo é contar a história e deixá-la registrada. E você hoje, como fez no ano passado contra o Olympiacos, narrou o título do Flamengo, bicampeão mundial sub-20, e um momento ficará para sempre na memória da nação rubro-negra.
nada é impossível. Isso aqui é Flamengo. E o gol do Iago comprovou isso. E o Emerson na rua assim. Do Barcelona querendo final de jogo. Flamengo se lança para ataque, a bola longa para o Iago, vai bem na bola aérea, tocou de cabeça para empatar! Para empatar! Gol! Por cima do gol! Iago empata, a decisão agora foi no último lance. Meu Deus! Que final é essa no Maracanã? Os garotos do Ninho, formados para nunca desistir. Enquanto tem jogo, tem chance. Enquanto o juiz não apita, tem jogo. Iago, sensacional. 2 pro Flamengo, 2 pro Barcelona. Mas, meus amigos, que sufoco, hein? Que sufoco, é o mínimo que eu posso dizer para vocês. Confesso que eu e todo mundo achamos que com aquele gol de cabeça, no último minuto da partida, o título tinha escapado por entre os dedos dentro do Maracanã. O Barcelona, que vamos ser sinceros, o Barcelona jogou muito mais bola que o Flamengo. Aliás, o Olympiacos, na outra vez, também já tinha jogado mais bola que o Flamengo. E o Flamengo conseguiu virar o jogo e ganhar por 2-1. O gol da vitória foi do Felipe Tereza. Hoje, quem fez o milagre foi o Iago. Mas não no gol da vitória, não para ser o gol da vitória, né? Para evitar uma derrota que parecia consumada. Os espanhóis até reclamaram, dizendo que o tempo já tinha estourado. O problema é que o tempo estava estourando quando eles fizeram o gol. E, claro, eles fizeram uma comemoração enorme. Então, o juiz resolveu acrescer 1 minuto. E foi nesse minuto, exatamente, que o Flamengo tentou uma jogada de ataque, perdeu a bola. Ela voltou ali para o meio de campo, de onde o Daniel Salles fez um cruzamento na base do desespero. Seja lá o que Deus quiser, vou cruzar para a área. E o Iago, que estava se lançando, aquela hora todo mundo tinha que se lançar, né? O Iago foi muito feliz numa cabeçada em que ele encobriu o goleiro e fez o gol de empate. O goleiro do Barcelona deu muito mole, porque ele saiu como se fosse esperar uma cabeçada para o chão, uma coisa qualquer, para pegar, para acompanhar o cruzamento, sei lá o que ele fez. O fato é que ele deixou o canto esquerdo dele completamente desguarnecido e foi ali que o Iago enfiou a bola alta, cobrindo o goleiro, entrando. E a derrota que parecia consumada, e vou além, merecida, porque, insisto, o Barcelona foi muito mais tímido que o Flamengo hoje. A derrota não existiu, o Flamengo empatou, e depois, nos pênaltis, mais uma vez, com o Matheus Gonçalves perdendo o pênalti que daria o título, né? Aliás, acho que o Flamengo não jogou bem, decididamente não jogou bem. Acho que dá para entender agora. Gostei de ter visto esse jogo hoje com atenção. O Felipe Luiz está certo. Não tem ninguém na base ainda pronto para ser usado com um pouco mais de constância no time titular. Ah, Renato, mas nós fomos bicampeões mundiais e você diz que não tem ninguém que se salve? 2 eu garanto a vocês que não se salvam. Lohan e Matheus Gonçalves. No primeiro tempo, o Lohan ainda foi bem. Eu acho até que o Matheus Gonçalves também tentou, né? O lance do gol é justamente uma jogada dele com o Lohan. Mas depois do 1-0, os dois resolveram se exibir. Com um toquezinho de lençol, com um toque de letra.
com dribles desnecessários para trás. E simplesmente no segundo tempo os dois sumiram. O Lohan andava em campo. Eu fiquei irritado com o Lohan. Não sei porque o Pivete não tirou os dois. Talvez por causa dos pênaltis. Matheus Gonçalves não serviu para nada, né? Porque o Flamengo tinha feito todos os pênaltis até o quinto. O Barcelona tinha perdido um, que o Léo Nanete fez uma boa defesa. E na hora do Matheus Gonçalves carimbar o título, ele deu uma batida de merda e o goleiro deles pegou. E aí nós fomos para as alternadas. Nas alternadas o Lohan até bateu bem, mas na segunda alternada o Barcelona perdeu. E o Carbone, que ninguém nos ouça, bateu mal pra cacete. A bola passou por debaixo do goleiro. Deu sorte, mas não interessa. O que interessa é que o Flamengo foi, mais uma vez, campeão do mundo. Mas insisto, para quem prestou bem a atenção no jogo, e eu que sou um dos que clamavam aqui por mais chances para os garotos da base, cansei de falar isso aqui, vocês já viram, eu hoje repensei tudo. Quem é que você olha desse time e você diz assim, pode ter futuro no Flamengo? Futuro. Presente, nenhum. Futuro, a dupla de zaga, João Vitor e Iago, mas que nós vimos hoje, ainda que tenham sido dos melhores do time, mas como foram até envolvidos com uma certa facilidade pelo ataque do Barcelona, que, insisto, é um time muito talentoso. Pode anotar o nome dessa garotada do Barcelona, porque isso tudo já vai estar brilhando lá no time principal. Mas, tudo bem, Iago e João Vitor, eu acho que podem estar no grupo, mas, para mim, nenhum dos dois está pronto, pelo que eu vi hoje. Eu não acho que nenhum dos dois esteja pronto para, por exemplo, substituir o Léo Pereira, o Léo Ortiz ou o Danilo. Depois dos 94, a gente falou, ali o último lance vai acabar, mas o Flamengo foi guerreiro jogando no Maracanã, conquistou o empate e venceu nos pênaltis também. Tudo bem, amigo? Boa noite para você. Tudo bem, Bené? Boa noite para você. Um prazer enorme estar aqui. Jéssica também, um privilégio dividir com você a bancada, as amigas e amigos do News. Olha, vou na tua linha, a gente tem uma rodada muito interessante, com vários aspectos, vários times que vão poder se dedicar um pouco mais ao Campeonato Brasileiro, porque não estão na Copa do Brasil, entre eles Flamengo e Palmeiras, mas não dá para a gente não começar falando desse Flamengo e Barcelona com o enredo que foi. Primeiro nós vamos desenvolver isso aí. Foi um grande jogo de futebol, é um jogo digno de profissionais, né? Tanto Flamengo quanto Barcelona, cada um do seu estilo, fizeram um grande jogo. E depois, você tem 2 gols já nos acréscimos, o Flamengo vai buscar uma recuperação quando perdia de 2-1, tomou um gol já depois dos 45, e aí um enredo dos pênaltis, né? Ele tem a chance de fechar o placar com um dos seus jogadores mais experientes, o Matheus Gonçalves. Depois, na primeira sequência alternada, o Barcelona sai na frente. Enfim, é um jogo para testar a situação cardíaca dos torcedores do Flamengo, que tem muito a celebrar. É uma categoria sub-20, mas era o Barcelona que estava do outro lado. Então, parabéns ao Flamengo e principalmente aos heróis, o Léo Nanete e o Igor. A gente vai falar sobre isso bastante. É isso, o Maracanã lotado, né? Nesse sábado no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo compareceu em peso e viveu essa emoção dos pênaltis, né? Do empate já nos acréscimos e da decisão por pênalti. Heróis, né? E tamanho de heroísmo a gente não é difícil de medir, né? Mas realmente o goleiro do Flamengo, o Léo Nanete, ele fez algumas coisas impressionantes. Não só na cobrança de pênaltis. A questão é que o Flamengo jogou o tempo todo tentando manter a sua característica, né, de marcar alto, tentar recuperar a bola no campo de defesa do Barcelona. Só que o Barcelona tem muita qualidade, então o Barcelona sempre conseguia, ou quase sempre, conseguia quebrar essa marcação. E aí saía, muitas vezes, principalmente no segundo tempo, o Barcelona várias vezes saiu com 3, 4 jogadores no meio de campo, empurrando a defesa para trás, quase que no mano a mano. E aí entrou o Léo Nanete. Pelo menos em 3 situações, ele fez defesas que era gol certo do Barcelona. E depois faz o que fez na cobrança de pênalti. Então, realmente, é uma conquista
que além da importância em si, é um campeonato internacional diante de um gigante como é o Barcelona, mas o roteiro e a performance de alguns jogadores especificamente, elas dão um colorido absolutamente incomparável a esse dia de hoje. E falando do Léo Nanete também, importantíssimo para esse título do Flamengo, e também tem aquele ingrediente da disputa por pênaltis que é também a provocação, a parte mental. Isso entra muito, isso vale muito. Inclusive, a gente destacava muito na última Copa do Mundo profissional, né? O Emiliano Martínez. Inclusive, depois daquela sequência, a regra até mudou em questão à provocação do goleiro, ao cobrador. Hoje ele fez ali no limite, digamos assim. Apontou o canto, falou, eu sei que você vai bater lá. Foi lá e buscou. Eu acho que a provocação, ela tem tudo a ver com o futebol. Ela faz parte do jogo. Ela está incluída no jogo. A gente vive um momento, né, em que tudo tem que estar encaixotado dentro de um código de regras e nada pode extrapolar isso. Só que o esporte ele tem também o elemento emocional. E para você brincar com o elemento emocional do adversário, inclusive a provocação, ela faz parte do jogo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Claro, quando parte para uma grosseria que se torna uma agressão, isso é outra coisa, não é mais provocação. Está em outro, já realmente infringe as regras. Agora, quando a gente está falando de provocação, acho que faz parte do jogo, mesmo do Emiliano Martínez, isso é totalmente aceitável, sabe? Eu acho que isso faz parte, entra na cabeça do jogador, coloca um peso no batedor, e deu para ver como ele provocou, ainda pediu pro jogador do Barcelona bater naquele canto, ele saltou naquele canto, ele faz a defesa. O pedido foi atendido. O pedido foi atendido, então isso faz parte também dessa idade, né? Agora, é legal também a gente fazer uma comparação, não esquecer que é uma base, que mesmo se o Flamengo não tivesse vencido, não tivesse saído campeão, né, é muito importante ver os jovens que o Flamengo vai revelando, jogadores de muita qualidade, né? Em todos os setores do campo tem algum jovem com muito talento que a gente pensa, esse tem futuro, pode realmente subir para o profissional e contribuir. Agora, também vai do próprio Flamengo profissional dar abertura para esses atletas. Eu entendo como é difícil encontrar o equilíbrio entre você ter a condição de contratar jogadores internacionais, né, que são os jogadores que estão chegando no Flamengo, de muita qualidade, ou você suportar o processo de esperar um jovem amadurecer no profissional, né, porque mesmo que ele amadureça o tempo necessário na base, no profissional ele vai passar por um tempo em que ele vai ter que se adaptar. É natural, é difícil um menino subir da base já estourando no profissional. E isso significa colocar ele para jogar, significa às vezes arriscar, saber que ele vai errar, que ele vai tomar a decisão errada. Paciência com o jogador. O próprio Lohan passou por isso no profissional. Exato. Né? E quem vai aceitar, né? Hoje o futebol não dá mais margem, né? Uma impaciência com o resultado, né? O resultado tem que acontecer de qualquer maneira. Então, essa pressão acho que acaba afastando jovens talentos nossos de aparecerem no profissional. Muitos saem daqui, vão para fora, super jovens que nem conseguem aparecer nos clubes daqui. Acho que muito por conta disso também. E tem essa questão também, né, Gonza, de girar o fluxo de caixa, digamos assim. Esses jogadores que o Flamengo vem revelando nos últimos anos também rendem boas cifras aos cofres do Flamengo. Claro que a gente fala principalmente de Vini Júnior, de Paquetá, talvez sejam os mais badalados, enfim, jogadores que estiveram na seleção brasileira na última Copa do Mundo. Mas são muitos os nomes, né, desse passado recente, desse recorte recente do Flamengo, de jogadores criados no ninho, que jogaram no profissional do Flamengo, entregaram, né, tecnicamente também, esportivamente, e renderam bons valores ao Flamengo numa venda para o futebol europeu, alguns, enfim, saindo para o futebol inglês, que é a principal liga do mundo. O Flamengo, durante muito tempo, ele ficou ali se bancando. Que goleiro, ele garantiu o resultado em meio ao jogo, afinal de contas, o Barcelona foi muito superior ao Flamengo, mas muito superior ao Flamengo. E o Flamengo, no milagre, né, consegue aquele gol do Iago no último segundo do jogo, né, o gol do empate, e aí vai para os pênaltis. E aí nos pênaltis, Léo Nanete garante o Flamengo. Aliás, ele já havia garantido o Flamengo com a bola rolando, ali nos 90 minutos. Ele foi, para mim, o melhor jogador em campo. O Virri jogou demais também, jogou muito. Esse time do Barcelona é melhor do que o time do Flamengo. A gente está falando aqui da maior base La Masia do futebol mundial. Mas o que o Léo Nanete pegou foi um absurdo, cara. E aí é o seguinte, a gente precisa falar, enaltecer Léo Nanete e Iago João Vitor, dois zagueiros espetaculares que o Flamengo tem. Mostra que o Felipe Luiz precisa dar mais oportunidades a esses caras, tá? Eles são muito bons zagueiros, muito bons zagueiros. Agora, a gente precisa falar do Matheus Gonçalves, né, gente? Porque, assim, a indolência ali pegou.
Ele deu uma mascarada, o Matheus Gonçalves. Tá? Assim, é um jogador que já teve N oportunidades com a camisa do Flamengo, com o time titular, e sempre que tá no banco de reserva, muita gente fala assim, pô, por que o Felipe não bota, o Felipe Luiz não bota o Matheus Gonçalves para jogar, aquela coisa toda? Gente, é por causa disso, tá? Porque se trata de um jogador que acha que joga muito mais do que joga. Talento ele tem, uma pena, tá? Mas no jogo foi muito mal mesmo, com a bola rolando, perde o pênalti, né? E aí ainda acontece essa história toda de se jogar, reclamar com a arbitragem o tempo todo, andar para marcar o adversário. Matheus Gonçalves estava andando em campo, tá? Assim, uma coisa bizarra. Não é postura de um jogador que pleiteia uma condição de ser profissional, e o Flamengo vai ter que negociar esse rapaz, porque ele já teve todas as oportunidades possíveis. Também preciso falar sobre o Lohan, que marcou o gol, né, o primeiro gol do Flamengo, aliás, uma bela trama dele mesmo, Lohan, né, o Matheus Gonçalves acaba sendo desarmado ali pelo goleiro Alé, e aí o Lohan chega lá, varada pro gol, assim. Então ele fez muito mais do que o Matheus Gonçalves. Hoje, se eu tivesse que escolher, tivesse o dom de optar por jogadores da base do Flamengo que fossem para o time principal, Léo Nanete, João Vitor e Iago, sem dúvida nenhuma, esses três. Não para serem titulares, né? Mas para comporem ali o elenco principal. O Léo Nanete é muito mais goleiro do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, aliás, vai embora, vai tarde, aliás, vai para o Cruzeiro, né, no ano que vem. E o Léo Nanete é o cara para fazer sombra ao Rossi, né, porque é um goleiraço, cara. Léo Nanete é um goleiraço, né? E assim, o trabalho, Bruno Pivetti é um ótimo técnico, tá? Inclusive já o entrevistei aqui no canal, quando o Paulo Souza, quando o Sampaoli foi contratado pelo Flamengo, eu fiz uma live com o glorioso Bruno Pivetti, né, que é um baita de um estudioso de futebol e tal. E ele colocou um time lá atrás, né? Assim, cara, o Barcelona sempre vai ser uma equipe por até vocação que vai propor o jogo o tempo todo. É assim que joga o Barcelona. Tá? O Barcelona funciona dessa forma, né, no seu time principal, e essa é uma coisa que vem na mentalidade de La Masia, tá? E aí é algo que eu acho que o Flamengo pode até olhar, mirar ali e falar, putz, eu quero isso pra mim. Que é uma ideia de jogo que seja do Flamengo, um futebol Flamengo, um futebol com um DNA do Flamengo, né? Independentemente do técnico da vez, o Flamengo tem um DNA ali. Ó, o Flamengo vai ter que jogar na base dessa forma aqui, porque eu quero que o time principal também jogue dessa forma aqui. E quem vai pensar isso no Flamengo? Cabe ao José Boto, né? Hoje. Por isso que a gente tem que acreditar sempre num trabalho de longo prazo, né? Na gestão do clube, eu não estou aqui falando que o José Boto só acerta, só erra, nada disso. Ele é criticado quando tem que ser criticado, e ele vai ser elogiado quando for elogiado. Acho que é por aí o negócio, tá? Mas é importante você ter alguém que pense o futebol no Flamengo para que esse DNA seja espraiado pela base do clube. E aí determine lá na frente, quando os caras chegarem para jogar no profissional, esses caras já vão estar acostumados, porque vai haver um pensamento único de futebol. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Falamos sobre o título do Flamengo aí, né? 2-2 no tempo normal. E nos pênaltis, o Flamengo vence o Barcelona 6-5, um jogo com bastante reviravolta, né? Se a gente for fazer um resumo bastante rápido aqui sobre o tempo regulamentar, uma atuação do Flamengo aí no primeiro tempo considerado boa ali, né? Os destaques do Flamengo aí, Lohan, que já sempre estão no profissional, Lohan e Matheus Gonçalves aí, né? Participaram da jogada do primeiro gol e o Lohan finalizou a jogada, né? E no segundo tempo, que geralmente era para esses jogadores aparecerem mais,
acabaram sumindo da partida. O Barcelona voltou para o segundo tempo melhor, cresceu, dominou o segundo tempo inteiro, fez o gol de empate, fez o gol da virada já no minuto 48, se não me engano. O juiz acabou dando um acréscimo pelo tempo de demora de comemoração, e nesse tempo de acréscimo o Flamengo conseguiu empatar. E um lançamento despretensioso para dentro da área, porque já era o último lance do jogo, acabou dando um lançamento e o Iago conseguiu subir mais que o defensor do Barcelona e conseguiu encobrir o goleiro do Barcelona e fazer o gol de empate, que o Maracanã explodiu depois desse lance aí, né? Vale lembrar que uma fala aqui bem rapidinho, acho que comentaram aqui durante o nosso vídeo aqui, uma fala que muitos torcedores do Flamengo sempre falam, né? Por que o Felipe Luiz não dá chance ao Matheus Gonçalves? Está demonstrado no jogo de hoje. Por que o Matheus Gonçalves não recebe mais chance no time do Flamengo, no profissional? Quem assistiu o jogo de hoje, está demonstrado efetivamente porque ele não recebe. Tanto ele como o Lohan. O Lohan fez o gol de pênalti e fez o gol no tempo regulamentar, sim. Mas no segundo tempo, era um jogo que traz uma visibilidade para os jogadores dentro de campo gigantesca e para a instituição Flamengo, né? Foi campeão, o jogo passou na Espanha e outros países ali ao redor, em Portugal e outros países ali da Europa também. Então, e o jogo foi praticamente no mesmo horário do jogo do Barcelona principal, né? Que acabou ganhando do Levante de 3-2. Sabemos que o Barcelona, sim, para mim, na minha opinião, mesmo sendo torcedor do Real Madrid, é a maior categoria de base do mundo aí. Acho que para mim não tem conversa. É a maior categoria de base do mundo aí. Revela inúmeros craques aí. Toda a temporada vem revelando inúmeros craques aí da bola aí. Acho que o principal, a gente pode dizer, o Messi aí, Iniesta, Xavi, Busquets também e outros aí. E foi um jogo que o Flamengo, sim, não jogou bem, mas venceu. Para mim, o Flamengo não jogou bem. Os principais jogadores aí, que seria Matheus Gonçalves e Lohan. Primeiro tempo foi uma partida razoável. Participaram do primeiro gol. E no segundo tempo desapareceram. E acabou sendo ou não o principal astro da partida. Foram o zagueiro Iago e o goleiro Léo Nanete, que se fala assim, né? Obviamente eu acompanho pouca base do Flamengo. De vez em quando alguns jogos eu acompanho, mas não sempre. Acho que como a maioria dos torcedores também é assim. E sim, alguns torcedores falam, alguns analistas falam que tem poucos jogadores preparados para o profissional. E muitos elogiando o goleiro Léo Nanete, que sim, para mim, ele tem chance de ser o segundo goleiro do Flamengo. É cedo ainda para dizer, porque foi um jogo importante. É cedo para dizer, mas ele treinando, ganhando oportunidade no Carioca de 2026, ele pode demonstrar seu valor dentro de campo e sim, consiga uma vaga ali no banco de reserva do Flamengo para ser o goleiro reserva, né? Ou o goleiro imediato após uma ausência do Rossi, né? Então acho que ele tem tudo sim, a longo prazo ali, né? Já visando o ano que vem, ele ganhar espaço no Carioca de 2026 e, consequentemente, aí, após a saída de Matheus Cunha, que vai para o Cruzeiro no final do ano, ele conseguiu uma vaga aí. Deixa eu falar uma coisa, o zagueiro Iago, após fazer o gol e dar aquela cavadinha nos pênaltis, o moleque foi muito corajoso. Porque, querendo ou não, um lance desse, essa cavadinha que ele deu, pode manchar a carreira do jogador, né? Já aconteceu inúmeros casos assim, né? O Alexandre Pato, na época do Corinthians lá na Copa do Brasil. Teve o caso do Robert Renan, né? Que era o Corinthians, foi pro Zenit, voltou pro Inter. E ele tentou dar uma cavadinha num jogo, não sei contra quem, que o Inter foi eliminado. E ficou manchado no Internacional. E acabou metendo o pé. Então, é um zagueiro com personalidade, um bom zagueiro pra mim. Tem de melhorar em alguns aspectos aí. Obviamente é jovem ainda. Mas foi um jogo muito abaixo do Flamengo. Pegou o Barcelona aí, a La Masia, a maior categoria de base para mim do mundo. E o Flamengo, sim, esse título dá aquela importância maior em relação ao último título de 2024 diante do Olympiacos, né, o time grego. Então, é um time que tem a melhor categoria de base, de jogadores que tranquilamente vão estar no time profissional ou integrando o time profissional do Barcelona nesses últimos anos aí, nos próximos 1, 2 anos aí. E
tem uma filosofia de jogo, estilo de jogo que é implementado desde a base até o profissional, né? E chega já no profissional com uma mentalidade vencedora e sabe o que tem que fazer no profissional. Então, o título diante do Barcelona, que aumenta muito esse título conquistado, né? Cresce muito ainda mais, né? Então, é isso aí, tamo junto e é nóis aí.